Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como trabalhar com diversos temas no Android Studio utilizando o Jetpack Compose. Muitas pessoas estão com dúvidas de como fazer a alteração de tema, tanto o tema claro quanto o tema escuro, ou criar o seu próprio tema. Eu vejo que tem muitas pessoas com dificuldades de fazer a configuração do seu tema, trocar a barra de status. E, de fato, se você criar um projeto do zero no Jetpack Compose e tentar utilizar aquele arquivo de tema, que ele disponibiliza para você, aquele arquivo de tema é muito bugado, falta algumas configurações que você precisa implementar e não é uma forma tão inteligente de você trabalhar com temas aqui no Android Studio utilizando o Jetpack Compose. Então, o que eu vou mostrar para você? Eu vou compartilhar uma das formas que eu utilizo hoje de trabalhar com diversos temas na minha aplicação. A configuração que eu vou mostrar para você aqui vai permitir que você consiga trabalhar com diversos tipos de temas para personalizar a sua aplicação. Você consegue trabalhar não só com tema claro e tema escuro, mas sim com vários outros temas totalmente customizados. Então, eu vou ensinar para você até o final desse vídeo essa configuração. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar mais um vídeo. Então vamos lá, vamos criar aqui um projeto utilizando aqui o Jetpack Compose, Empty Activity, uma atividade vazia com Compose. E o nome desse projeto aqui eu vou colocar configuração, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui, ó, configuração de tema. Eu vou manter esse pacote aqui com .stack mobile, configuração de tema. Eu vou salvar aqui dentro da pasta Android Studio Projects, API mínima 24. E eu vou manter aqui o Kotlin DSL, mas pode ser criado com Groove também, mas recomendo o DSL. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Por padrão, vem essas funções Composable. Se você acessar aqui a pasta App, Kotlin e Java, o pacote principal UI Theme e acessar a pasta aqui de tema, você vai ver aqui que tem o tema padrão, o Dark Color Scheme, Nesse caso é a configuração para o tema escuro, a configuração para o tema claro, algumas anotações aqui e aqui você vai ter a configuração do seu tema. Essa daqui é a configuração padrão que vem nesse arquivo. Só que dessa forma que está aqui não é muito interessante, não é escalável, não é sustentável. E o que eu vou mostrar para você, você pode fazer de uma maneira muito mais eficiente. Você consegue colocar o seu tema em todas as telas da sua aplicação, colocar o tema que você quiser, escrevendo menos código, escalável, muito mais sustentável do que esse código que a gente está vendo aqui. Muito mais eficiente. Legal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma função Composable que vai representar a tela Home, Então eu vou tirar esse tema que vem por padrão aqui, configuração de tema, vou tirar tudo isso daqui, eu vou zerar esse arquivo de tema aqui, vou acessar os imports e vou zerar tudo. Só não vou tirar aqui o package. Aí você vai tirar os imports, para não dar erro. Tranquilo. A gente vai criar aqui uma função Composable que vai representar a nossa tela Home. E como vai ser a estrutura da nossa tela principal? Basicamente eu vou ter um scaffold, onde eu vou ter ali um botão flutuante, um Float Action Button e um texto no meio, escrito ali Stack Mobile. Então eu vou conseguir representar ali uma tela básica com botão flutuante, um texto e uma tela de fundo. Eu vou colocar aqui o componente Scaffold. Eu vou colocar aqui, primeiramente, o nosso Float Action Button. Eu vou passar aqui o parâmetro Float Action Button e aqui dentro eu vou passar uma outra função Composable, que é o nosso componente aqui, Float Action Button. O nosso botão flutuante. Beleza, o nosso botão flutuante, ele tem aqui o onClick e outras propriedades, outros parâmetros. Eu vou colocar aqui o onClick dele, que é obrigatório, e por enquanto eu vou manter dessa forma aqui. Aqui, no retorno do scaffold, ele vai retornar para nós um padding values, que nesse caso é o padding do scaffold, para a gente poder fazer o alinhamento com a coluna ou com a linha. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o padding values. E aqui dentro do scaffold, eu vou passar a minha coluna principal. Então, eu vou colocar aqui o meu componente de coluna. Eu vou passar aqui o parâmetro modifier. Eu vou passar o modifier do Compose UI. Eu vou pegar a minha função aqui, fill max size.
essa tela vai pegar toda a largura da tela e toda a altura, e todos os componentes que estiverem dentro dessa coluna vão ficar alinhados na vertical, né, quanto na horizontal. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui Vertical Arrangement, eu vou alinhar na vertical, no centro, e eu vou alinhar também na horizontal, passando aqui o Horizontal Alignment, e eu vou passar aqui o Alignment.Center Horizontally. E dentro da coluna eu vou ter aqui um texto, né, um componente de texto, que vai estar escrito aqui Stack Mobile, um texto centralizado. E esse Padding Values, né, que é o espaçamento do scaffold, eu vou passar para a minha coluna, para a coluna ficar abaixo do scaffold. Então, nesse caso, aqui no Modifier, eu vou passar um padding para a minha coluna, passando o valor que chega de Padding Values do nosso scaffold. Vamos passar aqui a nossa função Composable para a nossa Main Activity dentro do Set Content. Eu vou passar aqui a minha Home. Eu vou executar aqui no meu emulador. Eu estou utilizando aqui o Pixel 3a API 33. E vamos aguardar a instalação da aplicação, só para ver como é que está ficando a nossa tela principal. E tá aí, pessoal, um texto centralizado, Stack Mobile, e nós temos aqui um botão flutuante, que por enquanto ele está quadrado, né, meio quadrado aqui, eu quero deixar ele redondo e colocar um ícone de adicionar. Eu vou melhorar um pouco mais esse Float Action Button, eu vou acessar ele aqui. Ele tem aqui um parâmetro, né, chamado de Shape, que é para mim conseguir definir o arredondamento desse botão. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o parâmetro Shape e vai receber aqui a função Rounded Corner Shape. E eu vou passar um Shape geral, né, em todos os cantos do componente de 30 dps. Eu vou importar esse dp, essa unidade de medida, import extension property dp, importei. Se eu executar agora, né, esse botão que antes era mais quadrado, ele vai ficar 100% redondo, ele vai se tornar um círculo. Aí agora ele se tornou um círculo, ficou mais interessante. Dentro desse Float Action Button, eu vou colocar um ícone. Então aqui dentro das chaves aqui, eu vou colocar um ícone, passando uma outra função Composable, que é um icon. E eu vou passar aqui um icon através de um image vector. Eu vou colocar aqui o objeto icons.rounded, e eu vou colocar o ícone de add. Aí ele vai dar um erro, por quê? Porque essa imagem precisa de uma descrição. Toda imagem precisa de uma descrição, que nesse caso é o Content Description. Você pode passar uma descrição aqui da imagem, né? Nesse caso eu vou colocar como nulo, não vou passar nenhuma descrição. E por enquanto é isso. Eu vou executar novamente, vai ter um ícone aqui dentro. Ele vai pegar uma cor padrão, eu acho que é preto. É isso mesmo, ó, o ícone de ADD está aqui dentro. Então esse daqui é o nosso layout principal. Aí você deve estar se perguntando, Marcos, onde é que está a barra de status? Pois é, a barra de status por padrão, nessas novas versões do Android Studio, ela vem desativada. Para você ativar a barra de status e até conseguir aplicar uma cor, você precisa primeiro ativar a barra de status para depois configurar, né, fazer a lógica para conseguir aplicar a cor. Então, o primeiro passo é ativar a barra de status que está desativada. É esse comando aqui, ó, que vem na Main Activity e desativa a barra de status. Enable Edge to Edge. Então, a gente vai tirar esse comando e automaticamente a nossa barra de status vai ser ativada. Então, é isso que você vai fazer. Toda vez que você quiser ativar, você vai retirar. E toda vez que você quiser desativar, aí você coloca esse comando. Agora já ativamos a nossa barra de status. Ela vem nessa cor cinza aqui por padrão. Então agora a gente vai fazer a configuração do tema. E da forma que eu vou mostrar aqui para você, podemos fazer com Dark Theme, Light Theme, né, tema claro e escuro, entre outros temas. Eu vou criar 3 temas aqui, mas pode colocar muito mais. 10, 15, 20. A configuração que eu vou mostrar aqui é bem tranquila. Eu vou criar primeiramente, para começar, uma configuração para o tema claro e outra para o tema escuro. Mas antes, eu preciso criar as cores. Eu vou vir aqui no arquivo de Color. Por padrão, né, vem essas cores aqui, Purple, Pink, não sei o que lá. Eu vou tirar essas cores, porque eu não vou usar elas. E eu vou criar algumas cores. Vou colocar tudo com letra maiúscula, é um padrão que eu utilizo, tá? Mas você pode colocar com letra minúscula também. A primeira cor que eu vou criar é a cor branca, né? Então, nesse caso, eu vou passar aqui o Color do UI Graphics. E aqui dentro eu vou passar 0xFF. E aqui eu vou colocar o hexadecimal da cor branca, que são 6 vezes a letra F. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai aparecer um quadradinho branco aqui, ó, que nesse caso é a cor branca. E se eu clicar aqui, eu consigo abrir a paleta de cores. Legal, cor branca configurada. Vou dar um Ctrl D aqui
eu vou duplicar e a próxima cor vai ser um roxo claro. Nesse caso eu vou chamar aqui de Light Purple, Light Underline Purple. Eu vou dar 2 cliques aqui e eu vou escolher um roxo, né, bem clarinho. Esse roxo clarinho, ele vai ser utilizado no tema claro. E eu vou criar também um roxo mais escuro, que nesse caso seria o Dark Purple. Eu vou pegar essa mesma cor aqui e eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou colocar um roxo mais escuro aqui, ó. Aí. Então o roxo escuro vai ficar para o tema escuro e o roxo claro para o tema claro. Mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, por enquanto, são essas cores que a gente vai trabalhar. Aí eu vou acessar o arquivo de temas, que por enquanto não tem nada. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um esquema de cores. Então eu vou criar um esquema de cores para o tema claro e um esquema de cores para o tema escuro. Então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou criar uma variável privada mesmo. Eu vou chamar aqui de Light Theme. Nesse caso vai ser a configuração do tema claro. E aqui a gente vai receber o nosso Light Color Scheme. Quando eu coloco Light Color Scheme, quer dizer que eu quero criar um tema com um padrão claro. Então você vai colocar aí Light Color Scheme. Se você colocar aqui o mouse em cima de Light Color Scheme, essa função aqui, você vai ter vários parâmetros que você pode configurar no seu tema. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles porque é muita coisa. Eu vou entrar aqui nos principais, assim, vou entrar no básico do básico que já vai funcionar para a maioria das pessoas, né? Na maioria dos casos, o que importa aqui são só dois parâmetros, né? A cor primária e a cor secundária. A cor primária é o que vai ser aplicado na maioria das partes, né, dos componentes ali e do tema, né? Cor de barra de status, cor dos componentes, dos botões, é a cor primária. E a cor secundária é a cor de conteúdo, né? A cor do que está dentro do botão, cor de textos. Então, geralmente são 2 cores. Porque esse Light Color Scheme, ele vai trazer algumas configurações que você não precisa nem mexer, né? Porque é referente ao tema claro. Então, nesse caso, eu vou configurar aqui o meu Primary, a minha cor primária. E a cor primária vai ser aplicado em vários componentes, como botão, na barra de status. Então, é bem interessante a cor primária. Então, a cor primária, eu vou colocar o Light Purple para o tema claro, né? Eu vou colocar aqui o Light Purple. E a cor secundária eu vou colocar como branco. Eu vou criar também a configuração do tema escuro, que nesse caso é o Dark Theme. O Dark Theme não vai receber um Light Color Scheme. Não, ele vai receber um Dark Color Scheme. Um esquema de cores para tema escuro. Toda vez que você quiser criar qualquer tema escuro, você vai utilizar o Dark Color Scheme. Então aqui é tema escuro, Dark Color Scheme. Os parâmetros são o mesmo, porém, aqui é o inverso, né? Aqui é tema escuro. Então, a gente vai ter a cor primária, no caso do tema escuro, que vai ser aplicada ali para a maioria dos componentes. Nesse caso, vai ser o Dark Purple, esse roxo mais escuro aqui. A cor primária vai ser o Dark Purple e a cor secundária vai ser o White. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar que tem mais coisa para configurar aqui. Depois que você definir o seu esquema de cores, nesse caso, a gente vai ter 2 temas aqui, né? Tema claro e tema escuro. Eu vou criar aqui uma função composable, que eu vou chamar aqui de myTheme. Nesse caso vai ser o meu tema, uma função customizada, onde vai fazer a lógica dos nossos temas. E aqui vai ter 2 parâmetros. A gente vai receber o tema, vai retornar uma string, a gente vai conseguir fazer ali uma espécie de opção. Opção 1, tema claro. Opção 2, tema escuro. Opção 3, outro tema. Então, esse tema aqui vai ser o tipo de tema, que vai retornar para nós aqui uma string. E nós vamos ter aqui o content, ou seja, o conteúdo que vai estar dentro do tema, que é a lógica da nossa aplicação. São os outros componentes de layout, coluna, botão. Então, tudo que tiver dentro do tema é aqui o content. Então, o content vai retornar para nós uma função composable, porque eu vou conseguir colocar várias funções composable dentro desse tema. Ele vai retornar aqui, né, esse content, o conteúdo, uma função composable que não tem retorno. Então, eu vou passar aqui unit. E aqui eu vou fazer uma validação muito importante para o esquema de cores. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar aqui de color scheme. Vai receber aqui o nosso fluxo de dados, o en. E aqui a gente vai fazer uma validação. Se o tema for 1, né, se o que tiver dentro desse parâmetro theme for igual a string número 1, isso quer dizer que o usuário escolheu o tema branco. Ou a gente configurou naquela tela por padrão o tema branco. Então, nesse caso, a gente vai renderizar aqui no nosso Color Scheme, a gente vai renderizar o Light Theme.
O Light Theme, ele retorna para nós aqui um Color Scheme, um esquema de cores. A partir do momento que eu coloco o Color Scheme, essa variável ela vai retornar um esquema de cores. Se não, se for qualquer outro valor que não seja 1, nesse caso, o padrão aqui vai ser o Dark Theme. Por padrão, a gente vai renderizar o tema escuro. Então agora eu vou criar aqui o Material Theme. É através do Material Theme que eu consigo, de fato, renderizar esse tema. E o Material Theme, ele vai ter 3 parâmetros obrigatórios. O esquema de cores, que eu vou definir aqui, né, que vai vir de maneira dinâmica. Então, eu vou passar aqui o Color Scheme. Eu vou passar aqui o Color Scheme, que vai fazer, né, a lógica de forma dinâmica. Ele vai passar para o meu Material Theme ou tema branco, ou tema escuro, ou qualquer outro tema, baseado no tipo de tema escolhido. Nós vamos ter aqui também a tipografia do tema, por padrão, você pode colocar. Aí eu vou colocar aqui, né, Typographic. E aqui eu vou colocar o Content, que é o conteúdo. Eu acabei de configurar aqui um conteúdo, né? Eu vou passar o conteúdo da aplicação aqui para dentro. Aí a gente precisa fazer mais uma configuração aqui embaixo, que é para a gente conseguir trocar, né, aplicar uma cor na barra de status de maneira dinâmica, dependendo do tema que você for escolher. Então, nesse caso, eu vou criar uma variável aqui chamada de window, que vai receber aqui o local context.current, vou colocar aqui o s, ponto de interrogação, activity, ponto de interrogação aqui novamente, né, ponto window, segurança nula, né, pessoal? Depois eu vou pegar aqui o window, ponto, status bar color, ou seja, eu vou definir uma cor para minha barra de status. Aqui eu vou colocar a segurança nula. A gente vai colocar uma cor na barra de status a partir do nosso esquema de cores. Então, eu vou pegar aqui o nosso color scheme, ponto. Aí, nesse caso, sempre, né, eu vou estar utilizando aqui o primary para trocar a cor da barra de status. Toda cor que for primária vai ser a cor da barra de status. E aqui eu vou converter, né, para toRGB. Basicamente é isso. Então a gente vai trocar a cor da barra de status através do nosso esquema de cores. A gente vai pegar a cor primária de cada tema. Então, se for o tema branco, a cor primária aqui vai ser roxo claro. Se for o tema escuro, a cor primária vai ser esse roxo escuro. Se for outro tema, vai ser verde, vai ser amarelo. E aí automaticamente ele já aplica, ele já pega a cor primária e aplica na status bar. Tudo de maneira dinâmica. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na Main Activity, aqui na nossa função Composable de Home, a gente precisa envelopar, né, toda a lógica, todos os componentes dentro de um tema. Então o tema precisa ser o componente principal. Então a gente vai pegar a nossa função Composable, que nesse caso é o MyTheme, o nosso tema, né, o nosso tema customizado aqui. Eu vou passar o MyTheme. O MyTheme, ele tem 2 parâmetros, né? Nesse caso é o tipo de tema e o conteúdo. O conteúdo pode ser passado através do parâmetro ou dentro de chaves já é o content. Pode ser feito das duas maneiras. Então, nesse caso, eu preciso passar o tipo de tema. Eu vou passar aqui o tema, é uma string. Se for a gente vai selecionar o Light Theme, que é o tema branco. E se for qualquer outro número aqui, 2, 3, 23 ou nada, por exemplo, ou até Dark Theme, automaticamente ele vai cair no else e já vai selecionar Dark Theme. Então, olha que interessante. É muito versátil dessa forma aqui. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com o Dark Theme. Vou manter Dark Theme mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar todo esse conteúdo aqui, vou dar um Ctrl X e jogar para dentro do meu tema. Precisa estar dentro do tema. Legal. Dentro do content, né? Vamos executar e ele já vai começar a aplicar os temas que a gente criou. Então, nesse caso, esse aqui é o Dark Theme. Então, olha que interessante. Ó, ele já está aplicando, ó. Se o tema não for né? Se for qualquer outra coisa, automaticamente vai cair no else e vai selecionar Dark Theme. Legal. Então, o Dark Theme, nós temos aqui a cor primária, um Dark Purple, que nesse caso é o roxo escuro. O roxo escuro foi aplicado para a barra de status, certo? Automaticamente, status bar color recebe o nosso esquema de cor, primary, certo? O primary, a cor primária do Dark Theme é o Dark Purple. Então, ele já aplicou aqui o roxo escuro na nossa barra de status. Então, isso daqui pode ser interessante, dependendo da aplicação que você quer fazer. Você quer deixar tudo padronizado, todos os componentes de uma cor só, todos os textos de uma cor só, ou você quer criar temas diferentes para cada tela, você pode fazer dessa forma. É uma maneira profissional de trabalhar com temas. Eu vou colocar aqui um botão aqui, ó. Vou pegar aqui um button. Esse button aqui, eu vou colocar aqui
cadastrar. Eu vou até comentar aqui o texto. Então, por exemplo, esse botão aqui, ele vai ter um fundo roxo. Normal. Ele vai pegar a cor primária, tá vendo? Só que aí tem uma única diferença no caso do botão. Tá vendo que o texto do botão, ele pegou uma outra cor? No caso do texto do botão, a gente precisa fazer uma configuração específica aqui no Dark Theme. A gente vai utilizar aqui o OnPrimary. OnPrimary e vou definir o white. Aí o OnPrimary vai ser a cor meio que secundária da primária. Ele vai pegar a primária e o OnPrimary vai pegar o branco e vai passar para o botão. Essa é a única alteração que você tem que fazer. Pode ver que o fundo já foi preto, né? Nem precisei configurar isso daí. Ele já fez automaticamente. Então só essa configuração já é o suficiente. Ó. Eu vou comentar isso daqui. E o texto na verdade ele nem está pegando da cor secundária. Por padrão, o texto já é branco mesmo no tema escuro, tá? Se você vir aqui e simplesmente comentar, olha o que vai acontecer. Aqui, nesse caso, se eu tirar e deixar só a cor primária, ele vai pegar a cor que é o purple, dark purple, o texto continua branco, tá vendo? Então, olha que interessante. Mas aí o que acontece? Geralmente a gente deixa essa cor secundária porque tem componentes que vão pegar dessa cor secundária, porque vai usar, beleza? Legal, então basicamente é isso. E se eu trocar para o tema claro, né? O tema claro precisa ser 1. Se o tema for igual a 1, Light Theme. Aí ele vai selecionar o tema branco. Então aqui eu posso colocar que o meu tema ele vai ser 1. Só de fazer isso, eu já troco para o tema claro. Olha, o tema branco, ele vai pegar o Light Purple, né? O roxo claro, vai aplicar para Status Bar, o texto é preto e o fundo é branco. E aí, nesse caso, você pode testar vários outros parâmetros que tem aqui. Tem muita coisa que você pode fazer configuração depois. Então, dessa forma aqui, a gente consegue configurar. E aí, a gente pode criar vários outros temas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui mais um tema. Eu vou criar aqui mais uma cor, que vai ser um tema verde, né? Um tema de floresta. Eu vou criar aqui uma cor verde, um green. Vou vir aqui e vou colocar esse verde aqui, ó. Vou vir aqui no tema e eu vou criar um tema bem interessante aqui embaixo mesmo, que eu vou chamar de Forest Theme. E nesse caso, o Forest Theme, ele pode ser tanto Dark Color Scheme, ele pode ser um tema escuro ou um tema claro. Nesse caso, eu vou manter ele como Light. E aí, a gente vai colocar basicamente esses dois parâmetros principais que geralmente a gente deixa aqui mesmo. A cor primária vai ser verde. E a cor secundária, caso algum componente precise utilizar, a gente utiliza o branco ali, para dar aquele contraste. E aí, eu preciso fazer a lógica, né? Vou tirar o else e aqui eu vou colocar mais um. Se o tema for igual a 2, aí nesse caso a gente vai selecionar o Forest Theme. Então a gente vai colocar aqui, ó, Forest Theme. Se não, né, se for qualquer outro valor, Dark Theme. E isso você pode fazer para, sei lá, cara, 10, 15 temas. Muito simples de você gerenciar isso daqui e dar manutenção. Olha que profissional limpo, ó, bem tranquilo de você entender. A barra de status já pega automaticamente. Então é muito profissional dessa forma. Então agora, né, a gente já consegue aplicar a cor aqui na barra de status, no nosso botão. E repare aqui no botão flutuante, talvez no vídeo você não esteja vendo, não é a mesma cor do botão de cadastrar. É uma cor um pouquinho diferente, não é a mesma cor. Então o que a gente pode fazer nesse botão flutuante? A gente vai forçar essa cor primária nesse botão. Aí ele vai conseguir pegar a mesma cor do botão. O botão pegou de forma automática, né? Ele, a barra de status, normal. Mas tem componente, como Float Action Button e outros botões, que a gente precisa fazer essa aplicação de forma manual. Então a gente vai fazer essa aplicação de forma manual, já vou mostrar isso para você, e vai ficar 100%. Se você for olhar aqui o tema claro, né? O botão ficou certinho, mas no caso do Float Action Button, né? A cor do botão não ficou certinha, não. Eu tenho que fazer essa aplicação manual. Mas aí é muito simples. Você vai vir aqui, você vai colocar um atributo de cor, né? O Container Color. Eu vou pegar através do material Theme, no nosso esquema de cores, Color Scheme. E aí, nesse caso, eu vou pegar a cor primária. Eu vou forçar ele a pegar a cor primária aqui. Então, ele vai pegar a cor primária do nosso Forest Theme. Se eu estiver utilizando o Light Theme, ele vai pegar a cor primária do Light Theme. Ó, ficou certinho agora. E se eu vir aqui trocar para o Forest Theme, ele vai fazer a troca, né? Ele vai pegar a cor primária do nosso Forest Theme. E o Dark Theme, ele pegou também aqui, ó, a sua cor primária.
E dessa forma aqui, a gente consegue deixar de uma maneira bem profissional, tá vendo, pessoal? Eu vou voltar aqui para o Forest novamente. Eu vou testar só com texto, né? Stack Mobile. Perfeito. Tá vendo, pessoal? E é isso. Você pode criar vários temas, configurar aqui e fazer a lógica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora você consegue configurar temas aí de maneira dinâmica e fica muito mais profissional o seu projeto. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android com o Jetpack Compose, eu tenho um treinamento completo que vai ensinar você desde o zero ao mais avançado a criar aplicações de ponta com o Compose. Acredito que esse curso vai ajudar bastante você. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this